Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Academia Proteus, a sua academia para uma carreira de sucesso. Hoje iremos aprender como configurar e consultar o relatório do Embedded Audit Trail, né, que é a trilha de auditoria, para a gente poder consultar as transações feitas pelos usuários, transações ou ações de inclusão, alteração, exclusão, né? Vamos ver aqui, eu tinha colocado no meu blog um artigo já dando algumas dicas, algumas orientações, que na verdade, é uma ferramenta essencial para rastreamento. O TOTOS Proteus Embedded Audit Trail é uma ferramenta essencial para rastrear a ação realizada pelos usuários, oferecendo um alto desempenho, configuração fácil, operação simplificada e máxima segurança. Suas operações agora mais transparentes do que nunca. Não sei se já ouviram falar das tabelas com o TTAT underline log. É isso que nós iremos aprender na aula de hoje. Fica comigo até o final, que vai ser uma aula show. Bora para o vídeo. Vamos entrar aqui no configurador. Então, qual é o procedimento? Ambiente, Embedded Audit Trail, aplicador. A configuração é feita por exceção e regra, para os níveis de grupo de empresa, tabelas e campos. Exemplo, para auditar apenas a tabela SA2 da empresa 99 Teste, para alteração e exclusão, configure o nível de grupo de empresas, a empresa 99 como escopo de exceção, para que as tabelas dessa empresa não sejam auditadas. Até porque você corre o risco do crescimento do banco, então depende muito do seu equipamento, da sua estrutura de disco, de memória RAM. Então, para que não seja gravado um log muito grande para auditar todas as tabelas. Então, devemos deixar como exceção, para não auditar todas as tabelas da empresa, né, 99 Teste. E no nível de tabela, selecione a tabela SA2, como por exemplo, com escopo regra, para que seja auditada, com a operação 6, que é alteração e exclusão. E para a tabela SB1, por exemplo, tabela cadastro de produtos, com escopo regra, para que ela seja auditada, com a operação 7, caso você queira monitorar todas as ações do usuário, com inclusão, alteração e exclusão. Bora para a prática? Vamos abrir aqui o configurador. Ambiente, Embedded Audit Trail, aplicador. No aplicador, eu coloquei o grupo de empresas 99 aqui, que é a empresa teste, como exceção. Nesse caso, a gente coloca a operação como não se aplica, tá? Nós temos todas essas operações de 1 a 7, mas nesse caso, ela não vai auditar todas as tabelas dessa empresa. Então, eu deixo como não se aplica. E aqui no tempo, nós temos aqui de sempre manter, apenas 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses, um ano de auditoria, né? Eu deixo aqui como 3 meses, ou 6 meses, ou 9 meses, tá? Aqui eu coloquei, por exemplo, a tabela SA1, tabela de cadastro de clientes, como ligação. Por quê? Porque eu não quero auditar toda a tabela, eu quero auditar apenas alguns campos, tá? Quero consultar se a pessoa fez inclusão, alteração ou exclusão de apenas alguns campos. Então, nesse caso, eu coloco como não se aplica e coloco apenas selecionados, né? Que seria todos os campos ou apenas campos selecionados. Daí eu defino quais os campos que eu quero auditar, né? Coloquei como teste aqui o A1 nome, como regra, e apenas alteração. Então, a inclusão e a exclusão eu não vou auditar, não vou monitorar. Então, ele vai gerar um log apenas desses campos na operação alteração. Ok? Para a tabela SA2, cadastro de fornecedores, eu deixei como regra, deixei alteração e exclusão aqui no tipo de operação.
E aqui eu deixei como todos os campos. Então, nessa parte de baixo, eu não preciso preencher os campos, tá? Porque eu vou auditar alteração e exclusão de todos os campos da tabela SA2, cadastro fornecedor. Para a tabela SB1, cadastro de produto, eu deixei como regra e eu quero monitorar, né, inclusão, alteração e exclusão. Então, todos os campos também. Na tabela SF4, que é a tabela de texto, eu deixei como regra apenas alteração e exclusão. E eu quero também monitorar todos os campos. Então, se o usuário fizer uma alteração ou exclusão de texto, então eu vou poder monitorar e saber quando foi a alteração, qual o conteúdo que foi gravado na tabela, né? E por qual usuário, ok? Então, nós fazemos essas configurações e damos aqui um confirmar. Aí eu vou dar um sim aqui para ele poder efetivar as triggers, né, os gatilhos. Basta eu dar um fechar nessa tela. Ele está fazendo a gravação lá na minha... efetivando as triggers lá no meu banco de dados, na minha tablespace padrão, tá? Depois eu falo melhor sobre a tablespace. Vai ficar no mesmo espaço, lá no mesmo banco de dados que eu utilizo as tabelas do Proteus, tá? SA1, SB1, SBM, SF4. Então ele está gravando para gerar as minhas tabelas de log. Então no caso, por exemplo, da SA1, cadastro de cliente, ficaria SA1 990_TTAT_log. Essa seria a minha tabela para consulta, caso eu queira fazer consulta diretamente no banco de dados, tá? Então eu tenho aqui meu banco de dados, SQL Server, eu tenho meu banco de dados, então eu vou fazer aqui, ó, uma consulta nas minhas tabelas. Então eu pego essa minha query aqui que eu já tinha deixado. Então quando eu pego essa query referente à minha tabela SA1, como eu estou no banco de dados referente à empresa 99 Test, então ela é SA1990, tá? Eu uso o comando no-lock, que é um comando do SQL Server para ele não travar o meu banco, não travar quando eu executo a minha query, ok? Então aqui eu já tenho, por exemplo, a consulta, ele dá o meu RECNO, né, ou RECNO, que é minha chave única de registro do banco de dados Proteus. Ele diz quais os registros que foram alterados. Eu pego o log aqui, ó, TTAT field, o campo, o COD, que é o conteúdo antigo, o conteúdo novo. O tipo de campo, o RECNO referente à tabela SA1, o registro que sofreu alteração ou exclusão. Ele me dá qual o usuário que efetuou essa alteração. E ele me dá todos os registros aqui. Ó. SA, que é o superusuário do banco de dados, o meu hostname, no meu caso eu estou usando o localhost, que eu estou usando o app server na minha própria máquina. Né? Se na sua empresa você tem uma estrutura de IP diferente dessa, o seu hostname seria um outro IP aqui, tá? Ele me dá qual a rotina, que é a rotina de alteração, inclusão, exclusão de cadastro de clientes. Eu tenho o tipo de operação, tenho todos os dados aqui, data e hora, uma identificação, o RECNO e a filial, que é uma chave única aqui. Tá? Então, todos os registros que sofreram alteração, que é o RECNO 3, o RECNO 5, o RECNO 6, referente à minha tabela SA1, cadastro de clientes, ok? Aqui ele já gravou. Então, quando eu entro no SIG-ADV ou SIG-MDI, vou entrar aqui no SIG-MDI, para fazer mais uma operação, vou entrar em faturamento, por exemplo. Em faturamento, atualizações. Em cadastros, eu tenho aqui produtos, T's, clientes, moedas, veículos, natureza, no cadastro de clientes. Vamos pegar aqui o cadastro de clientes.
e fazer uma alteração, por exemplo. Vamos alterar esse registro José Moura da Silva, por exemplo. Alterar. Dentro da alteração, eu coloquei da SA1, eu tinha definido alguns campos apenas, lembram? Então, aqui na minha auditoria, no Embedded Audit Trail aplicador, eu disse que para minha tabela SA1, eu ia apenas monitorar alguns campos com a ação alteração. Então, não vou monitorar inclusão nem exclusão, tá? Então, o nome, o endereço, o bairro, o CEP, o limite de crédito. Então, o nome reduzido. Então, se eu fizer uma alteração nesses campos, vai aparecer no meu log de auditoria. Então, eu venho aqui no faturamento, cadastro de clientes, alterar. Vou alterar aqui o José Moura da Silva para José Moura Silva apenas. Vou alterar o nome reduzido para José Silva. E vou alterar o meu limite de crédito, por exemplo. Lá no meu limite de crédito, eu vou alterar que ele tem um limite de crédito de R$10.000. Ele estava 0 e agora está sofrendo uma alteração, ele tem um limite de crédito de R$10.000. Ok, registro alterado com sucesso. Se vocês prestaram bem atenção, aqui ó, eu tenho os registros e os Requinô. Então lá no meu banco de dados, ele tem o Requinô 5, Requinô 6. Tá? Eu posso consultar diretamente pelo Requinô. Eu venho aqui, ó, posso consultar aqui na minha tabela de log, o TTAT Requinô igual a 6. Então, vocês vão verificar que no meu log vai aparecer aqueles dados que eu alterei, que é referente ao registro do José Moura da Silva, que ele foi alterado, tá vendo? Essa minha última alteração é a partir daqui. Aqui eu tinha feito algumas alterações anteriores, então aqui eu alterei apenas esses registros aqui, ó. Então, na minha tabela, você tem aqui os registros na SA1, todos esses registros. Tá? Cisco, J. Moura Digital, Atotos, Shopee, Pão de Mel, José Silva aqui, ó. Então, se eu pegar pelo registro Requinô 6, a minha tabela de auditoria, no meu log, vai ver que eu alterei de José Moura da Silva para José Moura Silva, o José Moura para José Silva, o limite de crédito estava 0, eu coloquei 10.000, tá? Então ele tem aqui os tipos de campo, o Requinô que eu falei, qual foi o usuário, eu estou usando o admin sem senha porque eu estou na base teste, então ele está falando aqui qual o usuário fez essa ação, né, ou alteração no meu registro, ok? Então vamos voltar aqui para o... Aqui é uma consulta direto no meu SQL Server, no meu banco de dados, ok? Pela tabela SA1990-TTAT-log, que é a minha tabela referente ao Embedded Audit Trail. Mas nós podemos fazer essa consulta direto pelo configurador no relatório de log de auditoria. Então nós temos aqui ambiente, Embedded Audit Trail e temos aqui o relatório de log, ok? Por aqui também é muito tranquilo de tirar esse relatório. Posso vir aqui, ó, print PDF, vou pegar aqui paisagem, por exemplo, vou colocar parâmetros, vou definir os parâmetros que eu quero, que é a tabela DAT, poderia pegar somente a SA1 aqui, SA1 para SA1, que é a tabela de clientes, posso deixar em branco aqui, porque eu quero todos os campos que sofreram alteração. O usuário também não quero definir. A rotina também não vou definir. Eu pego um range aqui de data, um período. Vamos pegar, por exemplo, um período
menor aqui, do mês 9 até 31/12 de 2023. Eu tenho aqui a operação, se inclusão, alteração, exclusão, deixo tudo marcado como sim. Apesar de que o meu log da SA1 eu deixei só como alteração, mas aqui vocês podem deixar preenchido assim. Registro, e os dados, se você quer exibir dados sensíveis, dados alterados, dados protegidos, eu deixo tudo como padrão aqui, vou deixar como não. Mas caso tivesse dados sensíveis, dados protegidos, eu poderia definir aqui, né, somente dados sensíveis, dados pessoais ou sensíveis e pessoal. Deixo como não diferencia e aqui também no último, destaca dados protegidos, eu deixo como não também. Ok? E imprimir. Ele vai gerar o meu log, aqui ele mostra os parâmetros, deixa eu ampliar um pouco aqui para ficar mais fácil a visualização. Aqui é a primeira página, é a minha página de log. A segunda página é a página realmente quem fez a alteração e onde que foi feita essa alteração. SA1, os campos que sofreram alterações, o valor antigo, que é o COLD, e o valor atualizado, o valor novo. O tipo de campo, ele me dá aqui o registro, né, que é o RECNO. Quem alterou, no caso aqui foi o admin, então é o administrador. Aí ele tem aqui o tipo, alteração, recuperação, que eu já tinha feito algumas transações, então ele está me dando aqui como recuperação. Ele me dá a data e hora e a situação normal. Esse relatório é muito simples, mas ele te mostra tudo o que você precisa saber da pessoa, do usuário do Proteus que fez a alteração na sua tabela. Qual o registro que sofreu alteração, ou inclusão, ou exclusão. Ok? Ou consulta direto pelo banco de dados, pela tabela _TTAT_log. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveite e se inscrevam no canal, já deixe o seu joinha se está gostando do nosso conteúdo. E assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. Forte abraço, tchau, tchau.